Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde eu trago os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago aqui informações de mercado e também do nosso setor de análise. Vindo direto aqui, né, pessoal, por os principais destaques econômicos do Brasil e do mundo e a nossa agenda e o que esperar da próxima semana. A semana passada foi bastante agitada nos Estados Unidos, tivemos ata do Fed, tivemos também o PCI, né, que é o principal indicador de inflação, aquele que é mais olhado pelo Fed, né, que é o índice de preços de gastos com consumo, que subiu 0,4 em abril, acima aí do 0,3 que era esperado pelo mercado. Ainda assim, né, pessoal, a gente entende que continua aquele movimento de acomodação da inflação americana e que sim, né, em algum momento esse ano, a gente deve ter uma indicação de corte de juros esse ano ou no ano que vem. O principal para a gente, pessoal, é a indicação, tá? Muita gente está entrando no detalhe, né, nos pormenores, vai cortar o mês que vem, isso não importa, o que importa mais é a questão da indicação, né, mesmo que o Fed eleve o juro mais uma vez, o que é improvável, pode ser que eleve mais uma vez, a tendência, né, é depois começar a manter os juros o mesmo movimento que aconteceu aqui no Brasil. Tá? Nós tivemos aqui também a aprovação do arcabouço na Câmara dos Deputados, agora isso vai para o Senado, deve ser apreciado aqui pelo Senado brasileiro nessa semana. Tivemos também o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do país, que subiu 0,51% em maio, abaixo do 0,64% esperados. Então, a mesma coisa aqui, a gente espera, né, que esse ano a gente tenha algum tipo aí de indicação de corte da Selic para esse ano ou para o ano que vem, lembrando que os juros futuros já estão caindo desde fevereiro. E para essa semana, né, pessoal, a semana promete ser bastante agitada. Teremos PIB do Brasil do primeiro trimestre de 2023, que deve ter uma expansão boa em relação ao último trimestre do ano passado. Teremos dados de emprego aqui no Brasil e nos Estados Unidos o principal indicador do mercado, o payroll, que é relativo ao mercado de trabalho americano. E sobre a questão que vem chamando bastante atenção nos últimos dias, né, que é aquela questão da elevação do teto de gastos dos Estados Unidos, ao que tudo indica, deve ser aprovado na quarta-feira. A gente deve ter algum tipo de acordo, né, nem que seja provisório, tá, para que seja votado isso, né, a Casa Branca, os republicanos já devem ter acertado alguma coisa no final de semana, então na quarta-feira isso deve ser aprovado, até porque é impensável, né, os Estados Unidos gerar algum tipo de calote aí no curto prazo, tá? Na última semana, né, pessoal, nós tivemos alta do Ibovespa 0,15, e DIV subiu 0,17, Small 2,14, o SP uma leve alta e o dólar uma leve baixa, o IFIX 0,31, Bitcoin caiu 0,96%. Vindo aqui para a avaliação dos gráficos, né, pessoal, o Ibovespa, a gente tinha até comentado na semana passada, que ele poderia agora demorar um pouco mais para subir, mesmo estando em tendência de alta de médio e curto prazo, claramente num canal de alta, porque ele vai se aproximando da parte de cima do canal e dessa resistência aqui da casa dos 111 até 112 mil pontos, é uma região forte de resistência, né? Então é normal que ele fique tenha algum período de lateralidade ali. Agora rompendo aqui pode ir embora. Depois o ponto mais forte no gráfico é só a máxima lá na casa dos 120 mil pontos, mas tendência clara de alta. O dólar, né, pessoal, segue naquela, como a gente vem brincando, naquela lenga-lenga, né? Fez um fundo ali nos 4,90 e alguma coisa, né? Mas ele não consegue romper para baixo aqui esses R$ 5 nem para cima, que é uma zona muito importante também, né? Claro que no médio prazo o dólar está em tendência de baixa, ele está caindo desde julho do ano passado, mas no curto prazo aqui ele voltou para aquela lateralidade, a mesma que ele vinha apresentando aqui em cima. E o IVVB aqui, que a gente chama carinhosamente do nosso SP em reais, né, já que representa o índice americano também, ele no médio prazo está em tendência de alta, mas a tendência principal é lateral, né? Está numa lateralidade muito grande aqui o IVVB, tá? Vindo para alguns destaques aí da última semana, nós tivemos Cielo com 10% de baixa, Uzi Minas 8,5%, Pão de Açúcar 7,7%, Aeri 7,3%,
Brasil Foods 7,2. Nós não tivemos nada muito relevante a respeito dessas empresas, né? A Cielo vinha subindo bem aí nos últimos trimestres. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre ela, que lá em meados de 2017, 2018, a gente recomendou a venda da Cielo por entender que o mercado ia gerar muita concorrência e a gente não entendia até onde a margem iria cair da empresa. Foi o que acabou acontecendo, né? A empresa não deu prejuízo, mas diminuiu demais as margens. No início de 2022, a gente tirou a nossa restrição com a Cielo, né? E a gente imagina que o preço que ela atua hoje é um preço interessante, como uma boa pagadora de dividendos, enfim. Não é um ativo que nos atrai no longo prazo, mas não dá para negar que nesses patamares de preço aí é um ativo interessante. Os Minas, né, a gente já comentou algumas vezes que prefere CSN e Gerdau pelas maiores opcionalidades. A Uzi Minas recuperou, logicamente, bem nos últimos anos, né? As empresas de siderurgia conseguiram recuperar os resultados negativos que vinham lá desde 2008, 2009. Pão de Açúcar, a gente também já comentou sobre ela, que enquanto tiver o Grupo Cassino não acha interessante, né? Vamos ver se sai o Grupo Cassino. Logicamente, é uma ação muito barata, né? Hoje os ativos de Pão de Açúcar valem mais do que a empresa. A Aeris a gente já comentou também, né? Principalmente sobre a questão de concorrência, a gente não conhece muito o mercado, principalmente o chinês, a gente não consegue dados, e tem a questão também da concentração de clientes, mas é uma empresa boa, é uma empresa que tem um produto bom, né? Mas a questão de custos também no curto prazo acabou afetando os resultados. E Brasil Foods, né, que a gente não acha interessante. Quando a gente fala em proteínas, lógico que tem processados, tem carne suína, mas a gente não gosta muito de carne de frango. E a empresa vem passando por uma série de problemas aí nos últimos anos. Temos aqui os destaques de alta, né? Infracommerce, que também é um dos principais destaques de baixa da Bolsa, né? Se a gente for pegar no ano, em 12 meses, é um dos principais destaques, mas subiu bem na última semana, 49%. Ela não divulgou resultados bons, né, pessoal? A gente tem um movimento que parece um movimento de repique, né, das ações, o que é normal também, dada a baixa das ações nos últimos trimestres. É uma empresa que se cogitou, inclusive, ela ter que fazer um aumento de capital, que foi descartado pela empresa na semana retrasada, e eles deram uma ajustada ali, inclusive com demissão de funcionários. Se não me falha a memória, foram quase 400 funcionários demitidos, né? Talvez isso tenha empolgado aí o pessoal e as ações subiram bem. Temos aqui a NVIDIA, né, pessoal? Eu quero até comentar sobre essa questão de NVIDIA, porque mostra, né, a importância da gente ter paciência com as nossas estratégias. A NVIDIA está entre as nossas recomendações, né? E só no pregão da última sexta-feira ela subiu 23,7%, divulgou resultados fantásticos. Para vocês terem uma ideia, a receita foi quase 7.200 de dólar no trimestre, era esperado 6,5, e o guidance, né, as expectativas de venda, questão de games, inteligência artificial, está muito forte para a empresa, e nós tivemos simplesmente a maior alta, né, na história de uma empresa que ganhou valor de mercado. Eles ganharam mais de 200 bilhões de valor de mercado na última semana no pregão americano. Aqui são os BDRs, a gente só coloca para deixar em reais, mas poderia ter as estoques ali também, né? E é o que a gente fala, o que eu estava comentando, né? Às vezes o investidor não tem muita paciência e ele vai ganhar dinheiro, né, quando ele já está posicionado, na maioria das vezes, nas ações, não depois que já subiu, né? Que era o nosso caso aqui com a NVIDIA. Só esse ano ela está subindo 150%, e de outubro, novembro do ano passado para cá, mais de 200%. Então, simplesmente, a gente conseguiu pegar a maior alta da história de todos os tempos da Bolsa em termos de valorização do valor de mercado da empresa, né? Parabenizo aí a todos os nossos clientes que confiam aí nas nossas estratégias, resultado muito positivo aqui de NVIDIA. Aqui outros ativos que a gente gosta também, nada importante, né, de fato relevante. A Tronox é uma empresa que sofreu demais, principalmente com a questão dos custos, né? Nós tivemos problema na Paranapanema também, que é uma fornecedora da empresa. Os custos ferraram com os resultados da Tronox, né? Também é uma boa pagadora de dividendos, é uma micro cap, e a gente espera a recuperação dos resultados aí nos próximos trimestres. Tivemos aqui a Porto Belo, né, pessoal? Também nada novo relativo à empresa, tem a questão da fábrica nos Estados Unidos. A gente gosta demais desse segmento, gosta do modelo de negócio da Eucatex, da própria Eternit, da Dexco, e a Porto Belo, uma empresa muito boa. Divulgou resultados mais fracos, o que era normal também, mas acabou recuperando bem na última semana. E a Alpargatas, né, pessoal? A gente teve
até o que não é muito comum, mas nós temos a MS Alpa Participações, que é controlada pela Cambuí. Para quem não conhece a Cambuí, né, pessoal, é o pessoal antigo lá do Unibanco, que está na Itaúsa hoje, o pessoal da Moreira Salles, os Moreira Salles, lá, que era do Unibanco. Lembrando que a Itaúsa também tem uma participação relevante em Alpargatas, tem o controle da empresa. E o que eles querem fazer? Eles vão aumentar a participação deles na empresa, né? Eles querem comprar mais ações. Então, para não ter um movimento artificial, vamos dizer assim, no mercado, o que eles fizeram? Eles fazem uma oferta, né, como se fosse, entre aspas, uma OPA, só que não vai ter fechamento de capital. Eles querem comprar ações e anunciaram que vão pagar R$10,50, né, que estava bem acima da cotação do fechamento do dia anterior, né? Então as ações subiram forte na última semana, basicamente um dia ali as ações dispararam, chegaram a subir mais de 30%, né? E essa oferta vai ser no dia 21 de junho, né? Então quem quiser vender as ações lá por R$10,50 vai conseguir apregoar esse valor, conseguir colocar sua ordem de venda lá a R$10,50 e eles vão comprar a R$10,50, então acabou subindo bem as ações aí em função disso, tá? Quero deixar para vocês alguns presentes aqui, né, pessoal? O primeiro deles, aqui na descrição, um e-book falando sobre o Small Cap de forte potencial de crescimento e também esse cupom Thiago Prux, né, que dá até 30% de desconto ao nosso produto Capitalizo completo. Lembrando que tá aqui o cupom porque a carteira que leva o meu nome, que é a nossa carteira global de ações, ela novamente atingiu o recorde. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, né, pessoal, o nosso site. Aqui em resultados tem os resultados das estratégias, aqui assinaturas, os nossos contatos, enfim. E tem várias das nossas estratégias, né, pessoal, que estão batendo recorde nos últimos dias. Pegar aqui a estratégia de renda fixa, batendo recorde. Estratégia das carteiras diversificadas, batendo recorde, as três. Estratégia da carteira de fundos de ações, batendo recorde. Estratégia da carteira internacional de ações, a mesma coisa. A carteira do Thiago Prux, a mesma coisa, bateu de novo 600% na última semana. Carteira Micro Small Caps, está lá, né, ultrapassou os 470%. Carteira de dividendos, mais uma que bateu o recorde. Né? As estratégias de médio e curto prazo, Swing Trade, tinha batido o recorde na outra semana, 600%, agora está 599%, né, em zona de recorde. Long Short também, que ultrapassou os 600%. E o rastreador, que é o nosso carro-chefe, que são as operações de médio prazo também, bateu mais de 2.300%. Então tá tudo muito bom para a gente, né, pessoal? Mais uma vez, a gente segue as estratégias, né, e a gente acaba sendo premiado por isso. E claro, tem milhares aí de pessoas que seguem as nossas recomendações e que estão ganhando dinheiro com elas também. Tem volatilidade, às vezes não vai dar certo, mas, né, quem espera sempre alcança, como diz o outro, e os resultados acabam aparecendo. Temos aqui algumas empresas com Datacom, né, pessoal? Lembrando que a DataX daí é o primeiro dia útil posterior a essas datas, então dia 1º de junho. Aqui no dia 31, Telefônica, Itaúsa, e no dia 1º, Datacom, o Banco do Brasil. Vindo para mais destaques, a Randon, que vem divulgando sólidos resultados operacionais. Os resultados na última linha só não vieram melhores até agora em função da questão da inflação também. Os custos aumentaram bastante, mas a receita subiu 4,8% quando a gente pega de abril desse ano em relação a abril do ano passado, chegando a 881 milhões. Então o que acontece? Mesmo com crise, a Randon melhorou de 2020 para 21, 21 para 22, 22 para 23, mesmo com toda essa base forte aí de comparação, e foi o que eu falei, tá? A partir do momento que a gente tiver os custos incomodando menos, o resultado na última linha, lá o lucro da Randon deve vir muito bom. Temos essa BESP, né, pessoal, que está em meio aí todas as semanas de notícias envolvendo questão de privatização da empresa, uma possibilidade concreta disso acontecer até o ano que vem, né? E ela ganhou a concessão no município de Olímpia, em São Paulo, para conseguir fornecer os serviços públicos de abastecimento de água e esgoto positivo. Tivemos a Oi, né, pessoal, anunciando o resultado aí na última semana. Ela acabou atrasando a divulgação dos resultados, vieram terríveis, né? Nós tivemos um aumento do prejuízo de 3,5 bilhões para 17,6 bilhões. A empresa entrou novamente em recuperação judicial e aí fica aquela questão, né? O que vai acontecer? Para curto prazo, a gente pode até fazer alguma operação, já comentei isso, mas para longo prazo,
empresa que está em recuperação judicial a gente nem olha, tá, pessoal? Porque é muito complexo, fica muito engessado tudo. Agora, eles têm uma dívida bruta de 22 bi, né, que foi anunciado, pelo menos 22 bi de reais. O que vai acontecer? Ou eles vão emitir ações, né, o que é improvável, tá? Mas a empresa precisa botar dinheiro, aí vai diluir quem já é acionista da empresa, ou então eles vão trocar a dívida por ações e vai diluir também quem já é acionista da empresa. Ou seja, em um ou outro caso, aí a gente não enxerga alguma coisa que não prejudique os investidores no curto prazo, e isso pode, claro, trazer as ações aí para baixo. Tá? A gente acha uma situação muito complexa aqui da Oi. Temos a Suzano, né, pessoal, que anunciou um aumento de $30 para celulose de fibra curta para os mercados asiáticos, importante, à medida que o preço da celulose vinha caindo bem aí nos últimos trimestres. A gente gosta do segmento para longo prazo, né, pessoal? Eu já comentei algumas vezes, mudança cultural, saindo plástico, entrando papel, e-commerce, né? Tem muita coisa de embalagem que vai para alimentos e, claro, toda essa questão que a gente já está careca de saber, como diz o outro, né? de mercado asiático. Agora a gente tem a Índia com uma possibilidade boa de crescimento, à medida que cresce o consumo lá de embalagens, de papel, de fralda. Isso é positivo para as empresas brasileiras que têm o menor custo de produção do mundo, e a gente já acompanhou algumas empresas, os principais concorrentes, mercado asiático, mercado europeu, que os estoques estão caindo. Então, normalmente, nesse momento, a gente acaba vendo uma retomada dos preços da celulose. CVC, né, pessoal, que é outro ativo que, se a gente fizer alguma operação, pode ser alguma coisa de curto prazo, para longo prazo é uma questão bem complicada, e é aquilo que parece que é tempestade perfeita e vem um problema atrás do outro. Tivemos, quem se lembra, né, as manchas de óleo no Nordeste, crise, Covid, crise na Argentina, né, quebrou a Avianca, quebrou Itapemirim, fraude no balanço, e só nos últimos dias saiu o responsável lá pelo financeiro da empresa, o diretor financeiro, e também o CEO da companhia. Tá? É muito complicado, tá, pessoal? A gente entende que tem ativos, para quem gosta desse segmento no longo prazo, ligados a turismo. A gente tem um Booking da vida, um Airbnb, que são mais interessantes, apesar da gente não ter recomendação, mas na CVC está muito nebuloso ainda o cenário. Claro que está bem melhor do que estava aí há 2 anos, né? Mas o cenário ainda é bastante complicado. E temos aqui algumas notícias de Petrobras, né, pessoal? Uma delas envolvendo a Vibra, então também é uma notícia aí de Vibra. Primeiro tem toda essa discussão, né, que a Petrobras já pediu para o IBAMA para reconsiderar a questão para a Petrobras poder operar no Rio Amazonas. Tá? A gente sabe que ali tem um potencial fantástico de exploração, mas aí a gente sabe que tem todas essas questões aí envolvendo o IBAMA, enfim, dentro do próprio governo isso, com o Ministério do Meio Ambiente, com a questão do governo, mas a gente entende que em algum momento isso vai ser liberado, tá? E temos também a questão envolvendo Petrobras e Vibra. Tá? Mais notícias referentes à possibilidade da Petrobras começar a montar uma posição na Vibra, que é a antiga BR Distribuidora. Tem os dois casos que a gente comentou, Eletrobras e Vibra. Eletrobras é muito difícil ter algum tipo de restatização, é muito dinheiro, né? A gente pode questionar o modelo que foi feita a privatização, mas foi bem amarradinho, diferente aqui no caso da Vibra, tá? Porque a Petrobras, pelo que falou, isso acho que saiu até no TC, teria pedido a Previ, né, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que estudassem a possibilidade de comprar uma participação na Vibra, né? A gente pode ver grupos importantes comprando participação na Vibra, que poderia facilitar depois para a própria Petrobras comprar participação na Vibra ou comprar a própria companhia, tá? A gente não vê com bons olhos no primeiro momento, até porque a empresa, quando fazia parte da Petrobras, era um negócio a mais. É diferente de ser um negócio focado, né? Então a Vibra melhorou muito a gestão, a empresa recuperou market share, então não vê com bons olhos. Claro que isso é tudo muito inicial, é muito dinheiro, né? Mas ao que tudo indica, a Petrobras quer voltar a investir, então seria um alvo em potencial. A gente não acha positivo, especialmente para quem tem ações aqui da Vibra, tá certo, pessoal? Não esqueçam, como eu falei, de aproveitar as nossas promoções. Qualquer dúvida, nos manda um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pessoal, chama a gente lá no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!